Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 18, última rodada da temporada regular da NFL. Essa é a parte 1 do programa, dessa vez vai ser diferente, a parte 1 será sobre a AFC e a parte 2 será sobre a NFC. Normalmente eu divido esse programa por ordem cronológica, não. Dessa vez a gente vai falar primeiro da Conferência Americana e na segunda parte falaremos sobre a Conferência Nacional, então não deixe de escutar a segunda parte também. Lembrar que esse podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte meu trabalho e quer ter acesso a mais conteúdo, se torne apoiador, link está na descrição. Lembrar também que nessa terça-feira, às 21 horas, lá na Twitch, eu e o João Eduardo Dutra faremos o primeiro mock draft da temporada de draft, né? Já é off-season para boa parte da liga, agora que a temporada regular chegou ao fim. Então o João vai fazer as escolhas lá dele. Ele que é um dos principais especialistas em draft no Brasil. Siga ele lá no @duca_JE. Assiste lá. E lembrar também que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. Mais uma forma de você ajudar o podcast. Dados os recados, vamos entrar no primeiro jogo. Vamos começar no sábado. Vamos começar pela vitória do Jacksonville Jaguars para cima do Tennessee Titans, 20-16, um jogo tenso, um jogo com cara de playoffs, porque era essencialmente um jogo de playoffs, né? Quem vencesse garantia a vaga na pós-temporada. Ainda tinha a possibilidade, o Jaguars no momento do jogo sabia que se perdesse ainda poderia ir e tal, mas acabou que os Jaguars conseguiram vencer. Jogo muito duro. Mérito pro Mike Vrabel, treinador do Tennessee Titans, que eu falei no preview, né, podcast Cara do Esporte. Toda quarta-feira tem a prévia da rodada e vai continuar durante os playoffs. Eu falei que o Mike Vrabel é um daqueles treinadores que você acredita que ele vai trazer alguma coisa diferente, né? Que ele faz o seu time jogar acima do esperado. E ele fez exatamente isso nesse sábado. A defesa dos Titans foi espetacular. Fez o que era possível, né? Conseguiu ali forçar um fumble, né? E em geral segurou bastante o ataque dos Jaguars. Os Jaguars tiveram 19 jardas terrestres, mas o problema maior era o ataque da equipe, né? Os Titans com Joshua Dobbs, dependendo do jeito que você fala, não conseguia produzir ofensivamente, né? E no primeiro tempo a equipe conseguiu mover a bola, tanto que foi vencendo pro intervalo por 13-7. Só que no segundo tempo foram apenas 3 pontos e o que eu senti do Jacksonville Jaguars, que o plano defensivo logo de cara era mandar muita blitz. Era mandar todo mundo atrás do Josh Dobbs, tentar acabar com qualquer ritmo e botar muita gente perto da linha de scrimmage para parar o jogo terrestre. E o que aconteceu é que nessas blitz o Josh Dobbs estava tomando boas decisões. Nesse primeiro tempo ele conseguiu algumas conversões de terceira descidas e tal, porque ele conseguia identificar blitz e sabia onde ir com a bola, né, para aquela válvula de escape. No segundo tempo eu achei a defesa dos Jaguars um pouco mais calma. O time como um todo, eu achei que sentiu o peso da partida importante, né? Era um time do Tennessee Titans que tem ido aos playoffs todo ano, é um time muito experiente, e o Jacksonville Jaguars é um time novo, é um time que tem poucos jogadores com experiência de pós-temporada no elenco, né? E deu pra ver logo no primeiro tempo os Jaguars sentindo peso, por exemplo, o próprio Doug Peterson, que é um head coach experiente, já venceu o Super Bowl com o Philadelphia Eagles. Eu também achei que ele não fez um grande primeiro tempo, né? Por exemplo, aquela chamada que terminou no fumble, né? É legal e tal, se o Kansas City Chiefs faz, a gente elogia, mas quase na red zone, você fazer um reverse duplo, um jogo como esse, eu achei demais, né? E claramente não tava com o timing muito bem ajeitado, tudo que terminou em fumble. Então eu achei o Jaguars muito tenso, muito travado no primeiro tempo, né? No segundo tempo, eles estavam mais tranquilos, né? No ataque, principalmente na defesa também, eles começaram a ter um pouco mais de calma, não dar blitz a torto e direito e respiraram um pouco. Às vezes eu até acho que respiraram demais, porque eu achei que o time pecou um pouquinho ali de ser muito passivo em situação de quarta descida, né? Isso aconteceu no primeiro tempo também. Mas teve uma 4ª para 3 que
no campo de ataque eles chutaram um field goal ali quando eles estavam perdendo ainda por 16-10. Aí depois teve um outro punch já no meio campo. Era uma 4-7, tudo bem, mas poderia ter arriscado. Você tá perdendo o jogo, já tá no último quarto, né? Eles ainda tiveram outro punch, uma 4-10 ali. É no campo de defesa ali de 34 jardas. Mas com 8 minutos pro fim, eu achei faltou um pouco de ousadia ali do Jacksonville Jaguars. Deu certo, porque na na campanha seguinte, o Josh Dobbs sofreu um fumble retornado para touchdown pelo Josh Allen, né, head rusher do Jacksonville Jaguars. E depois o Tennessee Titans teve um turnover on downs. A defesa do Jaguars jogou muito bem e conseguiu limitar bastante o Derrick Henry. Teve uma corrida do Derrick Henry que ia colocar a equipe já no campo de ataque, mas teve um holding e o ataque dos Titans voltou, né? Ele terminou o jogo com 30 carregadas para 109 jardas, né? Que uma média baixa, 3,6. Corrida mais longa, 14 jardas. Claramente era o foco da defesa dos Jaguars. E funcionou, né? E os Jaguars, como eu falei, né? Faltou um pouquinho de agressividade. Arriscar um pouco mais em quarta descida. Teve também um touchdown fácil. E o Trevor Lawrence não encontrou foi o Zay Jones, né? O Zay Jones sozinho na endzone. Então foi um jogo, assim, nota 6,5 do Jacksonville Jaguars, né? Não achei que foi das melhores atuações da equipe, mas foi suficiente para chegar na pós-temporada. Enquanto o Tennessee Titans eliminado, muitas lesões, principalmente no ataque. Depois, sim, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill não é o melhor quarterback do mundo, mas ele é um quarterback acima da média. E aí, quando você coloca Malik Willis ou Josh Dobbs, é um time que fica muito limitado mesmo. Fez o possível, achei que fez um jogo bem digno, né? Mas não foi nesse sábado que eles perderam a classificação, né? Um time que estava com a divisão na mão e aí perdeu 7 jogos consecutivos, né? Não existe isso, 7 jogos consecutivos e chegar na pós-temporada ainda. Eles estavam 7-3 em algum determinado momento, depois que venceram os Packers, e terminaram 7-10. É um desastre que encaixa com as lesões do time e principalmente nessa reta final do Ryan Tannehill. Mas teremos o Jacksonville Jaguars nos playoffs contra o Los Angeles Chargers em Jacksonville. Vamos passar para o primeiro jogo do sábado, a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Las Vegas Raiders, 31-13. Jogo bem tranquilo para os Chiefs, 24-3 no intervalo. Vou até confessar que acabou o primeiro tempo, eu fui assistir um filme, porque o jogo já estava definido, né? Fiquei acompanhando ali pelo aplicativo ali da NFL, né? Pra ver se mudava alguma coisa, né? Mas muito pouco. Os Raiders já eliminados e os Chiefs com o jogo na mão souberam administrar muito bem. A gente viu o grande destaque é a jogada cirandinha do Kansas City Chiefs, né? Que eles fazem uma roda ali, ficaram girando e foram rápido pra linha de scrimmage. O Kadarius Toney recebeu o snap, jogou a bola pro Patrick Mahomes, que fez o passe, mas a jogada acabou anulada por um hold, né? Uma pena, porque foi uma jogada bem criativa. Os Chiefs correram bastante com a bola e não tem, assim, foi um jogo tranquilo pra eles. Eles precisavam vencer e venceram. Os Raiders já eliminados. É difícil você conseguir, por mais que, vamos lá, vamos fechar bem a temporada e tal, é difícil você ter a motivação e, enfim. O Kansas City Chiefs garante a seed número 1. E como o Buffalo Bills venceu no England Patriots, o possível jogo entre os dois, se eles voltarem a se encontrar na final da AFC, o jogo seria em campo neutro. Vamos seguir agora para os jogos do domingo. Buffalo Bills derrotou no England Patriots 35-23. Como eu falei, né, os Bills garantem aí o direito de enfrentar o Kansas City Chiefs num campo neutro na final da AFC, caso os dois cheguem, enquanto essa derrota tirou no England Patriots dos playoffs. Um jogo que, acho que 35-23 soou um pouco mais dominante para o Buffalo Bills do que realmente foi a partida, que começou com um roteiro ali de cinema. Primeiro jogo depois do que aconteceu com o Damar Hamlin. Primeira jogada, o Buffalo Bills recebe o chute inicial e retorna para o touchdown, né? Com o Nyheim Hines. Ele que ainda teria outro retorno de kickoff para touchdown no segundo tempo. Primeiro jogo em 12 anos que tem 2 retornos de kickoff para
touchdown numa só partida, se tornaram muito raros, né? Depois da mudança da regra que avançou o local do chute, diminuiu o número de retornos. É uma decisão correta, porque era jogada com maior índice de concussões na NFL. A gente perde uma jogada que era muito legal, mas é para a segurança do jogador, né? E você vê esse placar 35, 14 pontos foram dos special teams, né? E ainda teve 3 interceptações lançadas pelo Mac Jones. A terceira não foi culpa dele, mas soma tudo isso, dá pra ver que o problema não foi a defesa do New England Patriots, né? A defesa jogou bem, limitou o ataque terrestre, forçou um fumble pra cima do Devin Singletary, cobriu bem todos os recebedores que não se chamam Stephon Diggs, que teve 7 recepções para 104 jardas e um touchdown, mas foi colocado em situações muito ruins, né? 14 pontos de kickoff, retorno de kickoff para touchdown, os turnovers do Mac Jones, e aí não tem defesa que segure as pontas, né? Até assim, o Mac Jones ele lançou as interceptações e tal. Não achei que foi um jogo horrível dele, mas também não foi um jogo bom. E quando você tá enfrentando o Josh Allen num jogo dele que é nota 6,5, 7, não foi mais que isso, 7, 7,5, 8 talvez não, 7,5, vamos deixar 7,5. Que ele teve um passe pro John Brown que foi absolutamente fantástico, teve outro também pelo Stephon Diggs, que só ele e o Mahomes fazem. Mas você sai em desvantagem, né? Quando o Mac Jones e você tá enfrentando o Josh Allen, que, como eu falei, mesmo num dia que não foi um dos melhores dele, ainda é um quarterback muito melhor. Mas assim, os Patriots perderam essa classificação aos playoffs. Não foi nem no início da temporada, foi quando decidiram que eles seriam Joe Judge e Matt Patricia tomando conta do ataque, né? Todo mundo sabia que ia dar errado, deu errado. Mais uma vez, o time deixou a desejar nesse lado da bola. Vamos ver aí o que o Bill Belichick vai fazer na off-season, né, para reconstruir. Vamos ver se ele vai trazer um coordenador ofensivo de ofício. Mas é isso, esse jogo abriu a possibilidade tanto para os Steelers quanto para o Miami Dolphins conquistarem a última vaga nos playoffs. E quem aproveitou foi o Miami Dolphins. O Miami Dolphins derrotou o New York Jets por 11-6, isso mesmo, 11-6, um jogo que lembrou, pra quem é mais velho, né? Se você lembrar dessa referência que eu vou falar, você já deve estar com 30 anos, né? Aquela famosa batalha de Metapods num dos episódios de Pokémon, né? Na primeira temporada, mas por fim o Miami Dolphins garante a vaga aos playoffs com Skylar Thompson. Tua ainda no protocolo de concussão nesse momento. A gente não sabe nem se o Tua voltará a jogar futebol americano, que dirá se ele vai voltar a jogar na próxima rodada. Mas ele continua fora. Teddy Bridgewater machucou o dedo da mão no último jogo. Um Skylar Thompson, que não tem a menor condição de jogar futebol americano, né? Imagina o Zach Wilson olhando a outra lateral e falando: putz, esse Skylar Thompson é uma merda, hein? Deve ter sido basicamente isso, porque não tinha nenhuma condição, né? E os Dolphins conseguiram ainda tirar 11 pontos. 9 do ataque, quer dizer, dos special teams, né? Foram 3 field goals, mas foram 3 drives longos, né? Os Dolphins, eles conseguiram o primeiro field goal deles depois de um erro de field goal longo do New York Jets, que deixou ele na metade do campo. Mesmo assim, eles precisaram de 10 jogadas para avançar 36 jardas para chutar um field goal de 37 jardas para abrir o placar. Levaram empate ainda no primeiro tempo. Mais um field goal de uma campanha muito longa, 15 jogadas, 72 jardas. E nesse ponto do jogo, o Miami Dolphins estava vendo os Patriots perdendo para os Bills e eles não conseguiam fazer nada. Não conseguiam chegar na endzone, não conseguiam pontos e ia batendo desespero. Eles receberam a bola de volta com 3 minutos pro fim e com 18 segundos eles chutaram um field goal de 50 jardas, do Jason Sanders. A equipe, os Jets ainda tiveram uma oportunidade, mas teve aquela jogadinha ali de rugby e os Dolphins conseguiram ainda recuperar a bola, derrubar o jogador dos Jets dentro da endzone. Não lembro qual foi o jogador agora. Acho que foi o Elijah Moore. Na verdade o Elijah Moore sofreu o fumble e a bola saiu pela endzone. Agora eu lembrei do lance. E os Dolphins por isso vencem por 11-6.
chegam na Bacia das Almas, assim, claro que o caminho foi tortuoso, mas foi o time que, pelo futebol americano, se fosse como no futebol americano universitário, que você coloca o time que apresentou o melhor nível de jogo e tal, o Miami Dolphins merecia essa última vaga, né? E vinha dessa sequência de 5 derrotas, era uma parte difícil do calendário mesmo, que coincidiu com mais problemas aí do Tua, né, de concussão, e algumas dessas derrotas, claro, foram com o Tua em campo. A maior parte delas, se não me engano, ele foi contra os Packers, na verdade, foi contra os Packers. No penúltimo jogo ele não jogou contra os Patriots, foi quando o Teddy Bridgewater se machucou, mas chegou, né? Chegou. Agora o Miami Dolphins enfrenta o Buffalo Bills. É um jogo que a gente vai falar mais na segunda parte. Quando eu tô gravando nesse momento, ainda não saiu o calendário dos jogos, né? Por isso que eu quero esperar pra segunda parte. Aí eu já falo os horários dos jogos e já dou as impressões, já passo pelas linhas lá de apostas no Bodog. Mas, enfim, sobre o New York Jets, né? O João, ele até me mandou mensagem durante o jogo, disse que, não lembro exatamente o que ele falou, mas tipo, não ironicamente, estou assistindo ao jogo do New York Jets e o Zach Wilson não entra em campo. Eu ia falar, Zach Wilson não entra em campo, Joe Flacco foi o quarterback, mas esse ataque não tem salvação. O único lado positivo é o Garrett Wilson, que jogou bem, 9 recepções para 89 jardas, teve uma recepção muito bonita de 36 jardas, que ele quebrou alguns tackles, mas é isso, o Miami Dolphins chega nos playoffs. Antes da gente seguir, o Tyreek Hill sofreu uma lesão no tornozelo durante esse jogo, né? Contribuiu bastante para os problemas desse ataque. E claro que com o Skylar Thompson, mesmo o Tyreek Hill saudável, não seria suficiente, né? Mas ele teve 2 recepções para 23 jardas e ele estava claramente em sacrifício, entrava e saía, jogou poucos snaps, principalmente no segundo tempo. É algo para a gente ficar de olho aí, seguindo em frente. Bom pro Miami Dolphins, não tão bom pro Pittsburgh Steelers, que acabou ficando de fora dos playoffs após derrotar o Cleveland Browns por 28-14, um jogo que a equipe dominou completamente. Talvez completamente seja exagero, né? Mas foi o melhor time, sem dúvida. O time mais motivado também, né? Nessa altura da temporada, né? Última rodada, você ter pelo que jogar é aquela famosa faca de 2 legumes, né? Ou te coloca numa energia muito maior que a do adversário, ou essa energia ultrapassa o limite, se torna nervosismo, e o adversário sem nada para jogar acaba tendo essa vantagem, né? Mas no caso dos Steelers, eu achei que eles lidaram bem, eu achei que eles jogaram bem ofensivamente, né? Um jogo bem seguro do Kenny Pickett, apesar do índice de passes completados dele não ter sido bom. Eu achei que em situações importantes ele foi bem, né? Ali algumas terceiras descidas e tal. E comandou o drive para touchdown no final, quando o jogo estava mais ou menos equilibrado ainda, né? O Cleveland Browns fez o touchdown, diminuiu para 20-14. Ele comandou o drive ali com autoridade, né? Teve a conversão de 2 pontos depois do Derek Watt, que correu bem com a bola. George Pickens fez um grande jogo, né? O nível de dificuldade das recepções dele realmente impressiona. E a defesa foi fantástica, né? E foi um grande jogo assim o T.J. Watt jogou bem, né? Mas não foi aquele jogo que ele dominou completamente, né? Foram 2 sacks do Cameron Hayward, 2 do Alex Highsmith, 1 do Terrell Edmonds. Foram 7 sacks por cima do Deshaun Watson, que é aquilo que eu sempre falo, né? Quando você tem um número tão expressivo assim de sacks, normalmente são vários fatores. O Deshaun Watson é um quarterback, mesmo em Houston, nos melhores momentos dele com os Texans, ele segura muito a bola, né? E pra torcida do Cleveland Browns aqui, acho que tem 2 pontos de vista possíveis. Primeiro é o positivo, que esse jogo não vale nada, o que importa é o ano que vem e vamos ver o que vai dar, o Deshaun Watson vai voltar melhor e tal. O ponto de vista negativo é, se forem dominados por um Pittsburgh Steelers com um elenco inferior, né? E a equipe teve alguns problemas disciplinares nessa reta final aí da temporada regular, né? Com o Myles Garrett e o Jadeveon Clowney ficou de fora do jogo de hoje porque disse que não tinha certeza que não ia voltar para o Cleveland Browns na próxima temporada. Então meio estranho. E a gente vai ver amanhã na Black Monday. Black Monday, para quem não sabe, é a segunda-feira que os head coaches são demitidos, né? Os times que foram eliminados dos playoffs. E
eu não acho que o Kevin Stefanski vai ser demitido, mas também eu aguardaria um tweet dizendo que ele não vai ser demitido, né? Por exemplo, Bill Belichick não precisa de um tweet dizendo que ele não vai ser demitido. Todo mundo sabe que ele não vai ser demitido. Mas o Kevin Stefanski seria aquela demissão que eu não espero, mas que se acontecer, a gente olha para o que aconteceu essa temporada e vai pensar, faz sentido. Mas, não sei, foi um ano bem estranho. Mesmo com todos os problemas do Deshaun Watson e tal, foi um ano bem estranho pro Cleveland Browns. Do lado dos Steelers, né, a última coisa para fechar esse ano da equipe, parar aqui e apreciar o Mike Tomlin, né? 16 temporadas no comando do Pittsburgh Steelers, 16 temporadas sem perder mais jogos do que venceu, um grande head coach, um dos melhores head coaches do século, que às vezes não é apreciado como tal, e claro, ele não é um head coach perfeito, nenhum head coach mas ele ter conseguido tirar 9 vitórias desse elenco do Pittsburgh Steelers. Eu sei que ele é um cara que já chegou em 2 Super Bowls, venceu ele foi um dos head coaches mais jovens da história da liga, tanto que ele tem 50 anos, né? Ele não é velho, pode facilmente ficar mais de 10 anos nos Steelers. São vários feitos, mas tirar 9 vitórias desse elenco do Pittsburgh Steelers tá lá em cima com os maiores feitos dele na passagem dele pelo time. Então parabéns a Mike Tomlin. Não achava que seria possível, mas ele conseguiu manter a marca dele, essa sequência impressionante. Vamos passar agora para a vitória do Cincinnati Bengals para cima do Baltimore Ravens. Bengals, claro, estiveram envolvidos naquele terrível jogo de segunda-feira, né? Terrível, mas felizmente tudo tá bem agora. Tudo tá bem não, mas ele assistiu o jogo, tweetou durante a partida, ele ainda tá no CTI, mas parece que tá caminhando muito bem a recuperação dele. Mas os Bengals venceram 27-16, o jogo que valia o direito do cara ou coroa, né? Para quem não lembra, nos ajustes ali dos playoffs, né, devido ao jogo a menos que Bengals e Bills terão jogado, a NFL determinou que os Bengals já eram vencedores da AFC Norte, matematicamente já eram, mas como aquele jogo extra contra os Bills, se eles perdessem, os Ravens ganhando hoje, eles ultrapassariam os Bengals. O meio termo que a NFL encontrou foi o seguinte: os Bengals têm o título da divisão, mas se os Ravens vencerem, vai ter um cara ou coroa para definir quem recebe o adversário no wildcard, né? Porque eram enormes as possibilidades dos dois times se enfrentarem no wildcard. Como será? Bengals e Ravens vão se enfrentar no wildcard, e os Bengals detestaram, tanto que na celebração de um touchdown do Joe Mixon, ele imitou um coin toss, né? Jogou a moeda pro alto, aí dá um chute na moeda. Acho que ele tava com uma moeda, não vi bem, tava vendo no Red Zone ali. Acho que ele estava com uma moeda mesmo na meia, mas enfim. Os Bengals afastaram essa possibilidade, foram pro intervalo vencendo por 24-7. Os Ravens, que tiveram o Anthony Brown como quarterback, né? Nem o Tyler Huntley, nem o Lamar Jackson puderam jogar. Eu acho que os Bengals tiraram o pé do acelerador no segundo tempo, né? Mas eles cederam muitas jardas ali pro Anthony Brown, né? Que é um péssimo quarterback. Lançou 2 interceptações, é verdade, mas foram 8 recepções para 103 jardas pro Isaiah Likely, que não é algo que você gostaria de ver, mas é uma defesa dos Bengals que vem lidando com desfalques, né? Mas você pode colocar isso na conta tiramos o pé do acelerador, tá tudo sob controle. Esses dois times vão se enfrentar de novo em Cincinnati. Vamos ver se com o Lamar, né? E a situação do Lamar tá virando novela, porque o John Harbaugh claramente não gosta desse assunto. O Lamar tá lidando com uma lesão no joelho, e a forma como vem sendo noticiado, o Lamar ficou X treinos sem treinar seguidos e tal, não é a forma como é noticiada uma lesão normal. O que parece estar acontecendo é o Lamar não querer voltar enquanto não está 100%, e isso por causa do contrato, né? Não tem jeito, o Lamar tá 100% certo, ele não tem um contrato de longo prazo. Se ele for para campo não estando 100%, ele se machuca, ele agrava a lesão, ele pode perder sem sacanagem ali uns 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, dependendo da gravidade. Então
é uma situação que os Ravens colocaram para eles mesmos, né? Porque se eles conseguem fechar o contrato com o Lamar, de repente ele estava jogando, né? Não tem como saber também, mas também não tem como saber se a gente vai ver o Lamar Jackson no Wild Card, o que seria, assim, os Bengals esperam que o Lamar não jogue, né? Porque por pior que seja o ataque da equipe normalmente dos Ravens, ainda é muito melhor do que com o Lamar, né? Você ainda tem que se preocupar com a velocidade dele, a capacidade dele correndo com a bola, e ele é um passador muito melhor do que o Anthony Brown. Anthony Brown e o Tyler Huntley. Mas isso a gente vai acompanhar ao longo da semana. Vamos passar agora para o que foi provavelmente a vitória mais burra do século XXI. O Houston Texans derrotou o Indianapolis Colts por 32-31 e com isso deixou de ter a primeira escolha geral do draft. Isso mesmo, com a vitória para cima dos Colts e a derrota dos Bears para o Minnesota Vikings, os Bears agora terão a primeira escolha geral do próximo draft, enquanto o Houston Texans terá a segunda. Ah, Gabriel, mas o Chicago Bears não vai selecionar quarterback, então não muda para o Houston Texans que quer selecionar um quarterback. Claro que muda, porque agora, se algum time se apaixonar pelo Bryce Young ou pelo CJ Stroud, eles podem subir para a primeira escolha geral. O próprio Indianapolis Colts, que com a derrota tem a quarta escolha geral, eles podem subir para trocar com o Chicago Bears, subir para a escolha número 1 e selecionar o quarterback na frente do Houston Texans. Isso pode obrigar o Houston Texans a ter que trocar com o Chicago Bears, ter que mandar de repente uma escolha extra de primeira rodada, que pode parecer muito, mas você tem que pensar que vai ter um leilão. Vai ter, de repente, o Indianapolis Colts na escolha 4, o Seahawks na escolha 5, o Lions na escolha 6, né, na escolha que pertence aos Rams. Então é muito ruim essa vitória do Houston Texans. Não deveria ter acontecido, assim como não deveria ter acontecido a vitória contra o Tennessee Titans na semana retrasada. Eu não vou chamar de desastre, porque você caiu da 1 para 2, mas prejudica muito a construção. Você poderia estar numa posição muito melhor para reconstruir. Eu falei reconstrução desse elenco com a primeira escolha geral, que você teria total prioridade para escolher o quarterback que você quer, né? Seja ele o Bryce Young, ou o CJ Stroud, ou o Will Levis. E eu não entendo. Eu não entendo o que aconteceu aqui. Porque... Por que o Davis Mills jogou? O Davis Mills, tudo bem, ele não é um bom quarterback titular, mas olha o New York Giants. Os Giants botaram o time reserva contra os Eagles, a gente vai falar na segunda parte. Eles nem colocaram o Tyrod Taylor, que é o reserva direto do Daniel Jones. Eles colocaram o Davis Webb, do Practice Squad. Sobe um quarterback do Practice Squad, tira todos os titulares. Brandon Cooks, por que o Brandon Cooks tem 5 recepções, 106 jardas e um touchdown num jogo como esse? Jordan Akins também, que teve um bom momento como tight end. Por que esses caras estão jogando? Não deveriam estar jogando. E isso acontece porque o Love Smith sabe que ele vai ser demitido. E ele não tem nada a ver com isso. Ele bota o time pra jogar pra vencer, né? E muito ruim esse resultado pro Houston Texans. E assim, ainda foi completamente insano esse resultado, porque na última campanha os Texans receberam a bola perdendo por 31-23. 31-24, isso. Precisavam do touchdown. Tinham 3 minutos para conseguir o touchdown. Eles tiveram uma 4ª para 12 e uma 4ª para 20. O touchdown foi numa 4ª para 20. Eles converteram no mesmo drive uma 4ª para 12, uma 4ª para 20 e uma conversão de 2 pontos. Olha, é muito improvável você conseguir esses 3. Eu gostaria de ver alguém de Analytics. Tem um amigo meu que trabalha com Analytics. Não necessariamente de futebol americano, né, mas ele sabe onde encontrar essas coisas. Eu vou perguntar pra ele a probabilidade dessas 3 conversões. E se ele tiver uma resposta, eu boto aqui no podcast outro dia.
Mas, é assim, é um negócio de outro mundo. Eu falei no último podcast, né? Penúltimo, na verdade. Pós-rodada, né? Sobre como o New York Jets venceu 2 jogos inúteis no fim da temporada 2020 e com isso não pôde selecionar o Trevor Lawrence, selecionou o Zach Wilson. Eles tinham controle da primeira escolha geral, ganharam 2 jogos inúteis contra os Rams e outro jogo não lembro, e em vez de selecionar o Trevor Lawrence, selecionaram o Zach Wilson. E assim, é um negócio que... Imagina esse time do New York Jets com o Trevor Lawrence e essa defesa, ao invés do Zach Wilson. É um time que poderia vencer um jogo de playoff, de repente. Então, péssimo resultado pro Houston Texans. Bom pro Indianapolis Colts, que também não deveria vencer esse jogo, né? Era aquela força ali entre 2 times ali disputando pela derrota. Mas, o Colts também deveria ter tirado... Assim, o Sam Ehlinger é ruim, né? Mas jogaram ali alguns titulares ainda. A equipe agora teria a 6ª escolha se tivesse vencido. Tem agora a 4ª escolha, né? Que dá possivelmente eles no alcance de um quarterback sem subir, porque você tem Texans e Cardinals, quer dizer, Bears e Cardinals que você não espera que vão selecionar quarterbacks, né? E de repente, se você gosta muito do CJ Stroud e do Will Levis, de repente você nem precisa subir por um, né? Mas se você ama o Bryce Young, por exemplo, que é garantia, aí você tem que dar 4 para 1, mas vamos ver, né? A gente tem visto pouco time querendo subir no draft, de repente é algo que eles nem precisam fazer também e o quarterback deles cai no colo. Mas foi uma das vitórias mais burras aí do século na NFL, essa do Houston Texans. Para encerrar um jogo que não valia nada, já no segundo horário, a gente tá falando dos jogos da NFC, na segunda parte da NFC, e aí também vamos falar de playoffs. É um jogo que não valia nada e custou muito caro pro Los Angeles Chargers. Chargers, com a derrota do Baltimore Ravens, eles já tinham a seed 5 garantida, não tem como subir da seed 5, né, só se eles se tornassem campeão de divisão, não tinham como passar o Kansas City Chiefs, também não tinha como cair. Mesmo assim, eles jogaram com um time titular boa parte do jogo, acho que até o último quarto tinha titular em campo, e nisso o Mike Williams se machucou, sofreu uma lesão nas costas, precisou sair de maca de campo, né? E se eles não tiverem o Mike Williams 100% no wild card, é um desastre. Porque a gente já viu como é que é esse time quando eles não têm o Keenan Allen ou não tem o Mike Williams. Nenhum dos dois deveria ter jogado, nem o Justin Herbert. O Justin Herbert tava jogando. O Mike Williams se machucou e o Justin Herbert continuou em campo. Não foi nem aquela coisa de, pô, perdemos o Mike Williams, né? Vamos tirar todo mundo. Não. O que o Brandon Staley tá pensando? Que não tem ninguém nessa dos Chargers que consiga... Eu vou me exaltar aqui, eu tô me exaltando, desculpa. Não tem ninguém que pense. Esse jogo não valia nada pros Chargers. Por que eles estão jogando com titulares? Sim, inacreditável. É uma cereja no bolo de um péssimo ano do Brandon Staley. E eu errei redondamente sobre o Brandon Staley. Ele era meu palpite para treinador do ano. E ele foi muito incerto nas decisões de quartas descidas, que era o que eu amava nele. O time lidou com muitas lesões, que eu acho que é grande parte dos problemas da equipe no meio da temporada. E, assim, é indefensável o que ele fez hoje. É o tipo de decisão que eu não acho que essa decisão sozinha não te demite. Mas se um treinador tá cambaleando, é o tipo de decisão que faz o head coach ser demitido. Aliás, os Broncos venceram esse jogo 31-28. É tão inútil que eu só entrei no resultado do jogo agora. Porque não valia nada. O Russell Wilson jogou bem. Teve um passe longo pra touchdown pro... Na verdade não foi pra touchdown, né? Mas foi um passe longo pro Jerry Jeudy. Que ele esticou a jogada, lembrou ali o Russell Wilson dos velhos tempos, né? E acho que esses últimos 2 jogos que ele jogou razoavelmente bem, dá uma pontinha de esperança, né? A gente viu a notícia ontem de que os Broncos pediram permissão aos Saints para entrevistar o Sean Payton e os Saints concederam a permissão. Quem sabe o Sean Payton consiga consertar o Russell Wilson. Acho que é um cenário de menos terra arrasada se você consegue recuperar o Russell Wilson, não a candidato a MVP, né, mas a um bom quarterback. Então, pelo menos deixa um pouquinho de esperança pro torcedor do Denver Broncos.
E os Chargers vão enfrentar o Jacksonville Jaguars e a gente vai acompanhar ao longo da semana o status do Mike Williams. Não é exagero, esse time muda muito quando tem os seus dois principais wide receivers, Keenan Allen e Mike Williams, quando tem só um deles ou quando não tem nenhum dos dois. Por isso que eu me exaltei falando. Mas é isso, pessoal, a parte da AFC chegou ao fim, vamos passar para a parte da NFC na segunda parte do podcast Cara dos Esportes, nesse feed aqui. A gente vai falar também de todos os confrontos de playoffs, então não perca. Fala, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 18 da NFL, última rodada da temporada regular. Nesse domingo a gente está fazendo um formato um pouquinho diferente. Na primeira parte, que já está lá no feed, eu falei dos jogos da AFC. Nesse programa agora, a segunda parte, eu vou falar dos jogos da NFC e também dos playoffs das duas conferências, né? Os jogos já definidos, já tem o calendário, o horário, então da segunda parte a gente vai falar de playoffs já, mas antes vamos falar dos jogos da Conferência Nacional. Vou guardar a vaga conquistada pelo Seahawks pro final. Vamos começar primeiro com... Havia ali ainda uma briga pela seed número 1 e os times sonhavam, mas o Philadelphia Eagles espantou qualquer chance de zebra. Jalen Hurts voltou, não fez um grande jogo, mas eu senti o Philadelphia Eagles jogando com freio de mão puxado grande parte da partida, né? E principalmente o Jalen Hurts voltando de lesão, ele não foi muito efetivo correndo com a bola, passando foi apenas ok, lançou uma interceptação ainda, mas não achei que foi um grande jogo, mas foi bom para quebrar o gelo, né? Ele ainda vai ter 2 semanas inteiras antes de entrar em campo novamente, já que o Philadelphia Eagles conquistou o bye, né? A folga que dá à equipe o direito de entrar em campo apenas no Divisional Round, que é a segunda fase dos playoffs da NFL. Enquanto o New York Giants jogou com reservas, né? Davis Webb não jogou nem com o Tyrod Taylor, né? Que é o quarterback reserva. Entrou com o Davis Webb, que é o reserva do reserva. Ele já tá há um tempo aí rodando, já saiu e voltou do Giants e não tem nenhuma condição de jogar futebol americano na NFL. Por isso que ele jogou. Destaque para os Giants é que teve o touchdown do Kenny Golladay, né? Kenny Golladay que entrou nesse jogo precisando de 75 recepções para alcançar um bônus de acho que de $1 milhão no contrato dele. Spoiler alert, não conquistou, mas fez uma bela recepção no passe para touchdown do Davis Webb, né? O único da partida. Mas é isso, os Giants já estavam com a cabeça no Minnesota Vikings, que é o adversário do Divisional Round. E o Philadelphia Eagles precisava vencer, como eu falei, né? No final chegou, os Giants fizeram 13 pontos ali no último quarto, parecia ali que, será que vai acontecer alguma coisa e tal, mas não foi. Os Eagles não foram de fato ameaçados, né? Os Giants fizeram touchdown com 1 minuto e 38 pro fim, né? Então não foi nem aquele... Os Giants chegaram a ter a chance de empatar o jogo, por exemplo. Eu vou passar pelos próximos 3 jogos de forma bem rápida, porque eram jogos mais ou menos relevantes, mas que acabaram sem relevância nenhuma pelo resultado do Philadelphia Eagles. Primeira derrota do Dallas Cowboys para o Washington Commanders, 26-6. Um jogo que o Commanders teve o Sam Howell em campo, né, pela primeira vez, o quarterback que eles selecionaram na 4ª rodada, se eu não me engano, 5ª rodada? Deixa eu ver aqui. Na 5ª rodada, ele que em algum momento depois da temporada 2020 era cotado para de repente ser a primeira escolha geral do draft. Não foi isso que aconteceu. Ele mostrou alguma mobilidade e tal, e os Commanders não soltaram tanto o braço dele, mas o Cowboys não jogou bem, né? E acho que parte disso é eles saberem que era muito improvável uma ida pro topo da conferência, né? Ou pelo menos pro topo da NFC Leste, mas o Dak Prescott não jogou bem. 3,5 jardas por tentativa,
acertou apenas 14 de 37 passes tentados, e Cowboys é um dos times que mais oscila, né, na NFL, né? Eles têm ótimos jogos, tem jogos péssimos, né? Não tem muito meio termo com eles. Eles venceram os Eagles jogando bem, venceram os Titans, perdem para o Jacksonville Jaguars, atropelam os Colts, sofrem contra o Houston Texans. Então é um time que oscila muito, né? Agora eles têm pela frente o Tampa Bay Buccaneers, mas eu não acho que é motivo para pânico, porque era um jogo que valia muito pouco, mas ao mesmo tempo não gosto de ser a última impressão ser essa, ainda mais de um time que oscilou ao longo do ano, né? Eu preferia entrar na oscilação pro alto, ou de repente, na Copa meio cheio, né? De repente é bom tirar do caminho essa atuação ruim para ter um jogo da oscilação para cima, né? Nos playoffs, né? Quem sabe? Outro jogo aqui do Minnesota Vikings contra o Chicago Bears. Os Vikings venceram por 29-13. Um jogo que os Bears conquistaram a primeira escolha geral do draft, fizeram o certo, chegaram pro jogo com Nathan Peterman como titular e em determinado momento pensaram, não, Nathan Peterman é muito bom, vamos tirar ele. Botaram o Tim Boyle ali mais ou menos na metade do jogo, ele teve 2 passes de 8 e 2 interceptações, né? Então, tarefa muito bem cumprida, que era colocar os Bears no topo do draft. Creio eu que eles não vão de quarterback, vão continuar com o Justin Fields, e abre um monte de possibilidades para eles, né? De repente, eles podem draftar o melhor jogador disponível, ou eles podem trocar a escolha, que seria a melhor opção, né? Caso algum time queira subir no draft. E é um time que tem vários buracos nesse elenco, então ter mais escolhas ajudaria bastante. Vai ter muito dinheiro para investir na free agency, então um momento interessante para o Chicago Bears. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins saiu, se não me engano, acho que foi no intervalo, né? O Nick Mullins entrou no terceiro quarto, e questão fica pelo Dalvin Cook, né, que saiu machucado ali no primeiro tempo. Vamos acompanhar ao longo da semana se vai ser algo sério, né? Mas os Vikings venceram um oponente que, se tivesse ganhando o Chicago Bears, eles iam pegar a bola e botar na própria endzone para fazer um touchdown contra, que não existe. E os Vikings poderiam ter ultrapassado o 49ers caso o 49ers tivesse perdido para o Arizona Cardinals, o que não aconteceu. Os 49ers atropelaram 38-13. 3 passes para touchdown do Brock Purdy, que terminou o ano jogando bem. O 49ers, no último mês, foi o time que melhor jogou na NFL, dos dois lados da bola. E é um adversário complicado, né, nesse playoffs, mesmo com o Brock Purdy. Claro que temporada regular é uma coisa, playoffs é outra, mas é um time muito completo, né? É um time que, de todos, é o que dá uma margem de erro maior pro seu quarterback, né? Entre os times que estão nos playoffs, né? Porque tem muito talento ao redor dele, tem muito talento no outro lado da bola. Esse jogo até começou um pouco mais equilibrado do que todo mundo esperava. Última partida do J.J. Watt na NFL, ele teve 2 sacks, 3 tackles atrás da linha de scrimmage, jogou muito bem. E Cardinals agora tem a terceira escolha geral no draft. A terceira escolha geral no draft, que é bom pra eles, né? Eles não precisa de quarterback, né? Tem o Kyler Murray, então vão poder selecionar algum jogador, principalmente para defesa, né? Ou então dar o famoso trade down lá escolhas, porque também é um time com muitos buracos. Mas é isso, esses jogos se tornaram... O Vikings dependia do 49ers, o 49ers dependia dos Eagles, e acabou que esses jogos não tiveram tanto valor. Vimos reservas aí de ambas as partes, todas as partes aí ao longo da partida. Mas é isso, Philadelphia Eagles, seed número 1, 49ers seed número 2, Vikings seed número 3 e Dallas Cowboys seed número 5. A gente vai passar pelos confrontos mais pra frente. Vamos falar agora do jogo com maior impacto na classificação, que foi a vitória do Seattle Seahawks para cima do Los Angeles Rams, 19-16.
Na prorrogação, um jogo que a defesa do Seahawks foi muito bem, segurou o ataque dos Rams a 16 pontos, né? Não é um grande ataque, mas ainda assim é um time que fez 50 pontos 2 semanas atrás. O ataque do Seahawks, por outro lado, foi muito mal. Converteu apenas uma terceira descida de 11 e por isso a equipe precisou suar sangue até a prorrogação. Temos que ressaltar que o field goal dos Seahawks, que empatou a partida, veio depois de uma falta muito questionável de running into the kicker, né? O punter do Seahawks, né? O Michael Dixon. O Seahawks foi pro punch. Contato é mínimo, mas a arbitragem marcou, deu primeira descida automática. Eventualmente o Seahawks ainda chutaria um field goal nesse drive, empatando o jogo. Rams teve um punch na campanha seguinte, o Seahawks recebe a bola de volta. Mais uma falta questionável, dessa vez um unnecessary roughness para cima do Jalen Ramsey, que o Dino Smith, tudo bem, ele estava meio que fora do campo, mas ele estava correndo na direção do Jalen Ramsey, né? E o Jalen Ramsey estava no caminho aqui, ele não tinha outra opção senão fazer o tackle. E a arbitragem dá o unnecessary roughness, mas depois o Jason Myers acaba errando o field goal. Prorrogação, o Baker Mayfield lança uma interceptação num passe longo pro Van Jefferson e os Seahawks conseguem avançar mais um pouquinho ali, chutam o field goal, vencem o jogo. Naquele momento dependiam ainda da vitória do Detroit Lions, que aconteceria, mas antes eu queria só alguns pontos sobre esse jogo. Kenneth Walker jogou bem, 114 jardas, 29 carregadas, né? O ataque passou por ele. Jalen Ramsey fez um trabalho muito bom contra o DK Metcalf. O Tyler Lockett teve uma recepção muito bonita para touchdown. E do lado dos Rams, pode ter sido o último jogo do Sean McVay. Saiu a notícia do Adam Schefter de que o futuro dele é incerto. A gente já teve essa especulação antes da temporada. E é difícil dizer nesse momento, mas parece que é uma possibilidade real. O próprio Sean McVay, ele desconversou na entrevista coletiva. Tudo que eu falei naquela época vale aqui de novo, né? Trabalhar como head coach é muito estressante. O Sean McVay é muito jovem. Ele ainda é o head coach mais jovem na NFL. Mesmo ele foi contratado, ele é o mais novo da história da NFL e ele ainda é o mais novo. Ele tem 36 anos, tem muito dinheiro, já venceu um Super Bowl. Esse elenco dos Rams tá numa situação de que eles precisam de muitos reforços, mas não tem escolhas no draft e não tem dinheiro para investir. Então, não é difícil acreditar que esse time vai estar consideravelmente melhor na próxima temporada. Seria meio zoado, né, o Sean McVay pular fora, né? Mas se não vai competir na próxima temporada, o incentivo para ele voltar não é muito grande, né? E tem o Matthew Stafford, ele confirmou que ele volta a jogar na próxima temporada, né? Tinha alguma especulação porque ele estava lidando com uma lesão no pescoço e tal, mas também é outra questão, né? O Matthew Stafford não é dos mais velhos, né? Ele não é garoto, mas ele tem 34 anos, que para quarterback é uma idade que ele ainda pode ser considerado no auge. Tem o Aaron Donald também, que pela primeira vez na carreira dele desfalcou os Rams. Então tem esses pontos aí que para ficar de olho. Então não dá para saber. É possível sim que tenha sido a última partida do Sean McVay como head coach do Los Angeles Rams. Vamos passar agora para o Sunday Night Football. Detroit Lions derrotou o Green Bay Packers por 20-16 no Lambeau Field. É uma pena que a gente não vai ver esse time do Detroit Lions nos playoffs. Assim, eu falei no Twitter, eu vi que torcedores dos Bucks ficaram irritados comigo, que era para tirar os Bucks e colocar os Lions, e pode tirar os Seahawks também, pode tirar os Giants também, que é o meu time, mas esse time do Lions é muito legal de se ver. Pena que demorou tanto para encaixar, né? Teve aquela sequência de 5 derrotas consecutivas ali no início da temporada, 6 em 7 jogos. A equipe venceu 3 consecutivos antes de chegar no Thanksgiving, depois jogou um nível muito bom depois do Dia de Ação de Graças.
jogou muito bem contra os Packers, foi agressivo contra os Packers, né? Teve aquela quarta descida ali que eles, no final do jogo, ao invés de chutar o field goal, eles foram para a quarta descida, conseguiram, e aí mataram o jogo com o Jared Goff ajoelhando. Time bem agressivo, pena que não vai aos playoffs mesmo. E do lado dos Packers, né? E você olha pro Aaron Rodgers, pior temporada da carreira dele, de longe, não tem nem comparação, muito longe da segunda pior. Será que foi o último jogo? Eu acabei de falar do Sean McVay. Será que foi o último jogo do Aaron Rodgers? Porque deu sinal claro de declínio esse ano, né? E tem todos aqueles fatores que a gente falou ao longo do ano, né? Mudança dos recebedores e tal. Mas ele por si só foi mal, né? E, por exemplo, a interceptação que ele lançou foi o Joseph, né? Não é porque um wide receiver errou. É porque ele lançou um passe errado. Ele leu errado, né? E o Kirby Joseph foi lá e fez a interceptação. E teve outra interceptação anulada por falta, né? Que foi uma falta mesmo, né? Mas você olha aqui as estatísticas na carreira do Aaron Rodgers, né? 11 interceptações. É muito fora da curva do Aaron Rodgers, né? E ele volta a jogar no que vem? Temporada que vem, desculpa. Se ele voltar, ele vai conseguir reverter? Você não costuma ver quarterbacks ali de 39, 40 anos ter um ano ruim e depois voltar a ter um ano bom, né? Normalmente a seta tá apontando para baixo mesmo. É preocupante, né? Mas nesse jogo a equipe teve as oportunidades, mas eu até falei no primeiro tempo, né? No Twitter eu botei, parecia um time que tava jogando, mas que metade do elenco já tinha reserva, passagem, tudo para as férias agora, né? Dia 10, né? Voar na segunda-feira à noite, chegar na terça-feira, né? Então, energia estranha, né? O Lions, que era o time que já estava eliminado, entrou parecia com mais vontade, né? Com mais agressividade, né? Buscando mais o resultado. O próprio Dan Campbell, né? O head coach dos Lions, falou ali, não lembro se foi antes do jogo ou na entrevista entre o primeiro quarto e o segundo quarto, né? Que ele falou assim, a gente sabe que a gente tá fora dos playoffs, nosso objetivo agora é fazer com que eles não cheguem, né? Eles, os Packers, e conseguiram o objetivo. Eu achei que os Packers, vocês não vão me ouvir, né, no caso, falar isso com muita frequência, mas eu achei que eles poderiam ter corrido mais com a bola. Ainda mais num dia que o Aaron Rodgers claramente não estava inspirado. Teve um passe que o Romeo Doubs dropou, que foi um passe perfeito de Aaron Rodgers no auge. Mas em geral não achei que foi uma noite inspirada do Aaron Rodgers. Claro que tudo culminou na interceptação. É uma off-season complicada que vem pela frente, né, do Green Bay Packers, porque mesmo que o Aaron Rodgers volte, você tem que se convencer que ele tem condições de jogar melhor do que ele jogou esse ano. Você vai ter o Christian Watson com mais entrosamento. O Alan Lazard eu achei que terminou o ano bem, mas não sei, não tem muito motivo pra ter esperança mesmo que esse ataque vai melhorar consideravelmente na próxima temporada. Então acho que é isso. Detroit Lions jogou com honra, né? Na última partida jogou com honra, colocou o Seattle Seahawks nos playoffs. Mais 2 jogos aqui que sou obrigado por lei a falar o resultado, pelo menos, né? 2 jogos completamente inúteis. O Tampa Bay Buccaneers perdeu para o Atlanta Falcons por 30-17. O Tom Brady saiu do jogo no segundo quarto. Blaine Gabbert entrou, depois entrou o Kyle Trask. Desmond Ridder jogou bem, né? Mas tem que fazer aquela ressalva de que basicamente contra um time ali de segundo tempo na pré-temporada, né? Então não dá para tirar qualquer conclusão. E o Carolina Panthers enfrentou o New Orleans Saints. Panthers venceram por 10-7. Será que teve alguém que viu esse jogo? Acho difícil que alguém tenha assistido. Não tem muito o que falar, né? Sandarnold jogou muito mal, mas os 2 times já eliminados. É isso, acho que a análise tá aí. Carolina Panthers 10, New Orleans Saints 7. Vamos falar de playoffs. Um pouco antes de eu começar a gravar essa segunda parte, a NFL divulgou o calendário dos jogos, né? Então vou passar em ordem. O primeiro jogo será no sábado,
às 18h30, horário de Brasília. O Seattle Seahawks vai até São Francisco para enfrentar os 49ers. Lá no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast. Crie sua conta utilizando meu link que está na descrição. Tem bônus no primeiro depósito para novas contas. E é mais uma forma de você apoiar o podcast. Lá no Bodog, vitória do 49ers está pagando 1,19. Do Seahawks 4,75. Total 43,5. 49ers menos 10. É a maior linha. Deixa eu só conferir de novo aqui. É disparada a maior linha desse wild card, né? Maior desnível entre os times. Mas é o que eu falei, né? O 49ers vem jogando o melhor futebol americano na NFL. E o Seahawks chegou na bacia das almas, né? É essa mesmo a distância entre os dois times. Eu gosto desse 49ers menos 10. Gosto do over de pontos aqui, mais 43,5. Mas o 49ers franco favorito nesse jogo mesmo. O segundo jogo do sábado será entre Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers, 10h15, horário de Brasília, jogo em Jacksonville. Só que os Chargers são favoritos. Jacksonville Jaguars, vitória tá pagando 2,10. Dos Chargers, 1,77. Total desse jogo, 46,5. Chargers, menos 1. Temos que ficar de olho no status do Mike Williams, wide receiver dos Chargers, né? Eu falei bastante na última parte que a decisão horrível do Brandon Staley, né? Até depois disso saiu notícia de que o Mike Williams ele sofreu espasmo nas costas, né? Deu jeito nas costas. O raio-x deu negativo, né? Nenhuma lesão estrutural, mas sabe como é que é lesão nas costas, né? Ainda foi um baita de um erro do Brandon Staley de manter o Mike Williams em campo por tanto tempo como ele manteve. Eu gosto dos Chargers aqui, mas com ressalvas, né? De que eu confio nesse time dos Chargers quando o Mike Williams e o Keenan Allen estão saudáveis, né? Que minimizam a possibilidade de erros maiores aí do Brandon Staley, que eu definitivamente saí do trem do hype, porque ele me decepcionou muito nessa temporada. Mas eu acho que dá Chargers aqui. Próximo jogo, já no domingo, vai ser às 3 da tarde, Miami Dolphins contra Buffalo Bills. Também um jogo ali com... Eu falei que era o maior desnível, era 49ers e Seahawks, não, eu falei errado. É o Buffalo Bills e Miami Dolphins. Vitória dos Bills está pagando 1,16, dos Dolphins 5,25. Total 44, Bills menos 11. Se for o Skylar Thompson, o Miami Dolphins não tem chance. Não tem chance. Teddy Bridgewater, talvez, quem sabe. Eu não consigo ver o Tua jogando esse ano de novo, né? Depois da concussão. Mas nunca se sabe, né? De repente ele é liberado. Aí a gente teria um jogo. Mas nesse momento tá caminhando para Skylar Thompson. E com Skylar Thompson, possibilidade 0. Gosto desse Bills menos 11 aqui. Combinaria esse Bills menos 11 com 49ers, 49ers menos 10. Acho que são duas boas apostas. Às 18h30, Minnesota Vikings contra New York Giants. Depois de algum tempo, vou voltar a ver meu time jogando nos playoffs. Eu falei sobre fazer live durante esse jogo, né? Mas eu disse no Twitter, né, que tem 2 horários que eu não posso fazer live por causa do barulho da igreja aqui do lado. E calhou de ser no segundo horário do domingo. Só daria se fosse no sábado, no Sunday Night Football ou no Monday Night Football. Infelizmente não vai ser. Vitória dos Vikings pagando 1,66. Dos Giants 2,30. Total 47,5. Vikings menos 3, mas já tá andando na direção dos Giants essa linha. Por mais que as campanhas sejam bem diferentes, acho que o que os dois times mostraram na partida entre eles, né, foi um jogo muito apertado, que os Vikings venceram com um field goal no estouro do cronômetro, field goal muito longo, mostra que são dois times equilibrados, né? E eu acho que, olha, eu acho que o meu time vence, hein?
eu acho que o New York Giants é um time que tem um treinador bem melhor. Eu acho que o Kevin O'Connell se tornará um bom head coach. Mas o Brian Daboll tá em outro patamar, né? E o Brian Daboll, a gente já viu que ele é capaz esse ano. O elenco é fraco, mas nesse jogo aqui, eu confio no Brian Daboll. Eu acho que os Giants vencem. Então gosto desse Giants mais 3, que você deve estar escutando, já deve ser Giants mais 2,5. E essa vitória simples aqui dos Giants por 2,30, que já deve estar uns 2,15, 2,10, quando você estiver escutando. O Sunday Night Football, né, o último jogo do domingo, 10h15, será entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Nada de moedinha. O jogo vai ser em Cincinnati. Vitória dos Bengals pagando 1,34. Dos Ravens 3,40. Total 43,5. Bengals favoritos por 6,5. Será que a gente vai ver o Lamar? Essa é a grande dúvida. Lamar ele já não joga há algum tempo, mais de um mês. E o John Harbaugh parece irritado com o assunto. Já falei na primeira parte do podcast. Não sei se a gente vai ver o Lamar. Se a gente ver o Lamar, é um jogo... Não vou dizer equilibrado que o Bengals é melhor, né? Mas tem jogo. Sem o Lamar, com o Tyler Huntley ou Anthony Brown, a gente vai ver um jogo desequilibrado como foi o desse domingo, né? Então eu gosto desse Bengals aqui. Menos 6,5, né? Só que você pagando o Bengals menos 6,5 e aí sai a notícia que o Lamar vai jogar, essa linha provavelmente cai para Bengals menos 5. Então é um risco. Ou então você pode pegar Ravens 3,40 ali e torcendo pro Lamar jogar. Mas enfim, é um jogo pra gente aguardar um pouco e ver se tem alguma possibilidade do Lamar jogar nesse wildcard. Para encerrar, um jogo de segunda-feira, né? Desde o ano passado a gente já tem o Monday Night Football dos playoffs. O Tampa Bay Buccaneers recebe o Dallas Cowboys, né? Imagina a audiência. Tom Brady contra o Dallas Cowboys, que é o time mais popular dos Estados Unidos. Vitória do Buccaneers pagando 2,25, dos Cowboys 1,69, total 45. Cowboys menos 5. É o único mandante que não é favorito, né? Jaguars também. O único mandante que não é favorito na NFC, ponto. O Buccaneers chegou ali porque alguém tem que ganhar a NFC Sul. Não é um bom time, mas é o preview da frase que será dita 1 milhão de vezes até segunda-feira. Mas é o Tom Brady. E o Dallas Cowboys jogou muito mal. O Dallas Cowboys teve momentos muito ruins aí nessa reta final. Então, cara, eu gosto desse Buccaneers mais 3. Não tem jeito. É o Tom Brady. O que eu vou fazer? O GOAT. Não tem jeito. Mas é um jogo que eu acho equilibrado. E não sei se vai ser legal, porque todos os jogos do Buccaneers têm sido chatos. Por isso que eu queria o Lions nos playoffs e não o Buccaneers. Mas eu gosto desse Buccaneers mais 3 pelo fator Thomas Edward Brady. Então é isso, pessoal. Podcast pós-rodada chegando ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a todos que escutaram ao longo da temporada regular. O programa continua durante os playoffs e depois que acabar a temporada da NFL. Nem pensa nisso, Gabriel. Vai ter podcast, continua o podcast todo domingo. O podcast terça-feira passa para quarta-feira e vai ser exclusivo para apoiadores, né? Vai ter, obviamente, o preview da rodada de quarta-feira. Considere se tornar apoiador se você curtiu meu trabalho esse ano, de repente foi o primeiro ano que você acompanhou. E muito obrigado se você escutou os podcasts, gostou. Foi um ano importante porque essa mudança do formato do pós-rodada, né? Eu tinha minhas incertezas e a resposta do público foi muito boa. Num ano difícil porque você tira 2 domingos ali de eleição, que ninguém conseguia prestar atenção na NFL, porque esse domingo de hoje também não foi muito diferente. Você tira aí basicamente um mês de Copa do Mundo, e foi muito bizarro a Copa do Mundo, porque começou a Copa do Mundo, primeiro domingo, Equador e Catar, bum, despencou os números do podcast, despencou mesmo. Brasil é eliminado pela Croácia, primeiro podcast depois saltou como um foguete a audiência, né? Então acabou a Copa do Mundo
todo mundo voltou a escutar, fico feliz e vamos com toda a energia agora para os playoffs. Então é isso, pessoal. Terça-feira, live mock draft do João lá no meu canal no Twitch. E quarta-feira, preview da rodada, preview do Wild Card. Então até lá. Tchau.